Um incêndio envolvendo uma voadeira foi registrado na manhã do domingo, dia 23, em Altamira, no rio Xingu. De acordo com as informações, a voadeira havia saído de Altamira e transportava um grupo de vigilantes que trabalham em uma base da FUNAI localizada logo após o sítio Pimentel da usina Belo Monte. E ao passar em frente à praia do Massanoro, situada a cerca de 6 quilômetros no centro urbano de Altamira, a embarcação apresentou um problema e acabou parando. No momento em que o piloto tentou religar o motor, houve uma explosão na parte traseira da voadeira. O condutor, que não teve o nome divulgado, foi atingido pelo fogo e sofreu queimaduras em várias partes do corpo. Ele foi encaminhado ao hospital, mas o estado de saúde dele não foi divulgado e as demais vítimas conseguiram sair da embarcação sem ferimentos. A voadeira e o motor tiveram perca total. As informações são do portal A Voz do Xingu. E houve um tá afogado, é? Não, mas o motor não quis pegar mais. Moço, rema mais pra cá. Esse lado aqui. Eu também levou dele pra... Ai, não pode mais nada não.